Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Volume 4, Capítulo de Vida 3, História 25, Trabalho Voluntário. Inventei uma desculpa para me explicar enquanto esperávamos a mulher adulta dizer que era hora de começar. Ela começou agradecendo a nossa participação e, em seguida, distribuiu tarefas entre as crianças. Juntei-me às outras crianças na limpeza, mas desta vez não usei magia nem meus slimes limpadores. Teria sido muito mais rápido se eu tivesse usado, mas depois de ver o quanto as outras crianças estavam se esforçando, eu me sentiria mal por escolher o caminho mais fácil. Acabei limpando a igreja grande até depois do meio-dia, quando recebemos sanduíches para o almoço. Depois, chegou a hora dos doces. Rick estava tão ansioso que mal conseguia se conter. Esses doces teriam que ser incríveis para corresponder à sua empolgação. O que recebi foi um saquinho amarrado com uma fita. Dentro havia 4 biscoitos. As outras crianças estavam comendo-os ali mesmo, então resolvi experimentar também. Tinham o aroma e a doçura suave de um bolo, com um sabor frutado que parecia vir de uma geleia bem forte. Eram realmente deliciosos. Quando as crianças terminaram seus sanduíches e biscoitos, algumas formaram grupos e brincaram no jardim, enquanto outras olhavam para a entrada da igreja como se estivessem esperando por algo. Thor, Rick e Rene estavam entre estes últimos. "O que vocês 3 estão fazendo?" perguntei. "Estou esperando o velho", respondeu Rick primeiro, mas tudo que isso me disse foi que eles estavam esperando alguém. "Tem um homem muito legal que sempre vem depois que terminamos a limpeza e nos ensina a lutar, a usar espadas e essas coisas", disse Thor. Ele explicou ainda que esse homem era um ex-aventureiro e que, além de fazer doações para a igreja, ele tentava ensinar os órfãos a lutar e a sobreviver por conta própria quando crescessem, e fazia isso de graça. Era trabalho voluntário, em outras palavras. Como era uma oportunidade de aprender de graça, todos os meninos que participavam do dia da limpeza e sonhavam em se tornar aventureiros também participavam do ensino. Esse ensino eram voltados para crianças pequenas, então pareceram pouco interessantes para mim e para outros aventureiros que estavam trabalhando, mas isso era de se esperar. "Eu entendo o interesse do Rick, mas você e a Rene também?" perguntei. Rick era um garoto travesso, então fazia sentido para ele. Já Thor não parecia ser assim. Talvez todos os garotos tivessem algum interesse por aventureiros. "Não é como se as garotas não devessem brigar", disse Rene. "E você nunca sabe se vai aparecer algum cara esquisito que não vai te deixar em paz um dia. Além disso, eu tenho que cuidar do Rick. Minha mãe diz que eu preciso entrar em forma", disse Thor. "Mas não quero ser preguiçoso. Você é tão tímido. O treinamento vai te tornar um homem de verdade." "Claro, acho que sim", disse Thor. Parecia que ele não estava sendo muito assertivo. Logo as outras crianças começaram a gritar. Olhei para a entrada e vi um homem com uma cara assustadora vindo naquela direção. Era o Organ, o mestre da guilda dos aventureiros. As crianças não tinham medo dele, e algumas até o abraçaram. Ele lidou com elas até que, de repente, se virou para me olhar. "Oh, se não é o Ryoma. O que você está fazendo aqui?" "Minha loja está fechada hoje, então eu estava apenas dando uma volta pela cidade. Aí ouvi dizer que era dia de limpeza na igreja e resolvi participar. Achei que seria uma boa oportunidade para conhecer os moradores locais." "Boa ideia. Oh, certo, se você ainda tiver tempo, poderia me ajudar um pouco?" "Com o quê?" perguntei. O Organ sussurrou no meu ouvido. "Ah, entendi." Quando ele me disse o que precisava, concordei em ajudar. Enquanto as crianças corriam e faziam treinamento básico no salão principal, eu tirei 20 slimes catador da minha casa dimensional. "Muito bem. Hoje teremos um treinamento de combate mais sério", gritou o Organ. "Ryoma, traga-os aqui." "Entendido", eu disse,
e apresentei os slimes catador às crianças, surpreendendo-as. Eram apenas slimes, mas parecia ser a primeira vez que treinavam com monstros de verdade. Hoje vocês, crianças, vão lutar contra esses slimes. Usarei magia de cura para curar qualquer dano que você causar, então não se contenham, eu disse, mas era mais provável que as crianças se machucassem. Os slimes catador não só tinham muito treinamento, como também conheciam artes marciais e possuíam resistência a ataques físicos, enquanto seus oponentes só tinham espadas de madeira. E essas espadas só teriam a força de crianças por trás delas. Era quase impossível que meus slimes se machucassem. Só para garantir, fiz com que meus slimes se concentrassem em esquivar e só permiti que atacassem com golpes de corpo, para que as crianças também ficassem seguras. O pior que poderia acontecer seria uma criança cair e se arranhar. Ryoma, você tem certeza? Perguntou Rick. Quando eu disse que tudo bem, ele foi o primeiro a demonstrar interesse. Olhei para o órgão e ele não pareceu desaprovar, então deixei Rick tentar. Rick preparou sua espada de treino enquanto as outras crianças observavam atentamente. O slime catador não atacou, esperando pacientemente que Rick atacasse primeiro. Vendo isso, Rick ergueu a espada acima da cabeça e desferiu um golpe contra o slime. Mas Rick mal conhecia a técnica correta de esgrima, então seu golpe foi lento e facilmente evitado. Era normal para um garoto da idade de Rick, mas, é claro, o slime desviou do ataque. Frustrado, Rick começou a desferir uma série de ataques, sua técnica piorando gradualmente até que ele estivesse brandindo a espada aleatoriamente. Isso continuou por alguns minutos até que ele começou a se cansar, e quando parou após um golpe, o slime o atingiu com um golpe de corpo. Não pareceu doer, mas derrubou o Rick no chão. E essa foi a partida, anunciou o órgão. Rick, você ainda é uma criança pequena e não consegue treinar direito ainda. Não deixe a derrota te abalar muito. Mas você se deixou levar pela empolgação quando seu oponente desviou do seu ataque, e isso é algo que você precisa controlar. Todos os seus ataques depois do primeiro foram completamente aleatórios e te deixaram vulnerável. Você precisa pensar em cada movimento que fizer. Rick assentiu e saiu cabisbaixo, misturando-se à multidão de crianças. As outras crianças se revezaram lutando e recebendo conselhos de órgão. Muito bem. Agora pensem no que eu ensinei e lutem de novo, disse o órgão. As crianças e os slimes foram separados para que todos pudessem lutar ao mesmo tempo. Eu forneci slimes de ferro e metal para as crianças, que foram aconselhadas a praticar golpes mais fortes, já que eles aguentavam alguns golpes pesados. Eu andei por perto observando-os e oferecendo magia de cura quando necessário. O órgão também andava por perto e dava conselhos a cada criança. As lições continuaram até a noite e terminaram antes de escurecer. O órgão e eu nos despedimos das crianças e finalmente tivemos a chance de relaxar. Eu não fiz muita coisa além de observá-las, mas o medo de que alguma criança pudesse se machucar gravemente a qualquer momento me deixou excepcionalmente tenso. Felizmente, não houve nenhum acidente. Obrigado pela ajuda de hoje, disse o órgão. Eu não tinha mais nada para fazer. Fazer pausas é bom, mas sempre acabo com muito tempo livre, então isso foi perfeito. É mesmo? Então, da próxima vez que você estiver livre, deveria ajudar com os ensinos deles de novo. Seus slimes são ótimos parceiros de treino. Eu poderia até te dar um trabalho treinando novatos na Guilda dos Aventureiros, se você quiser. Não gostei da ideia. Já havia treinado subordinados diversas vezes, mas nunca ensinei ninguém a lutar. E mesmo nos trabalhos em que precisava ensinar alguém, nunca me considerei particularmente bom nisso. As habilidades que eu ensinaria provavelmente seriam usadas em batalhas de vida ou morte. Se esses novos aventureiros fossem aprender com alguém, o melhor seria que fosse com um mestre com vasta experiência em ensino. Além disso, os únicos métodos de ensino que me vinham à mente eram os que aprendi com meu pai. Quando ele ensinava técnicas, eu tinha que colocá-las em prática imediatamente. Treinávamos repetidamente até que um ataque acertasse. Se o oponente caísse, atacássemos novamente.
Se ele não se levantasse, continuávamos atacando. Continuávamos atacando até que ele se levantasse. Nunca parar, esse era o jeito do meu pai de fazer as coisas. Se um inimigo te acertasse, ele não esperaria você se levantar. Eu não achava que ele estivesse errado quanto a isso, mas se eu colocasse essas ideias em prática, poderia acabar ferindo muita gente. Na verdade, eu quase nunca havia me contido contra oponentes humanos antes. Então não está interessado, disse o Organ. Na verdade, só treinei com uma pessoa, sabe, e nunca precisei me conter contra o meu mestre. Tanto aqui quanto na Terra, havia muitas pessoas aceitando discípulos, e eu não tinha conhecimento de nenhum aprendiz que se retraísse diante de seus mestres. Isso seria o mesmo que subestimá-los. E em uma luta real, não há necessidade de se conter. Claro, eu entendo, mas você deve ter brigado com amigos ou algo assim. E você capturou pessoas que te atacaram, certo? Eu não usaria técnicas de combate em pequenas brigas com amigos. O ideal é tentar resolver as coisas conversando primeiro. Que resposta fraca! Quer dizer, você tem razão, mas mesmo assim. Quando sou atacado ou estou lidando com ladrões, não tento resolver a situação conversando, mas também não me contenho. Se for preciso, miro nos membros deles. Posso atingi-los com toda a minha força e ainda assim não matá-los, em vez de mirar na cabeça ou em órgãos vitais. Oh, claro, você quebra os ossos deles. Se você souber usar seu poder corretamente, raramente precisará se conter. Fomos ensinados por gerações a não usar nenhum de nossos poderes, ou usá-los por completo. Não direi que nunca me contive, mas quando me envolvia em brigas pessoais na Terra, geralmente não revidava. Teria sido muito mais problemático partir para o ataque. Isso teve um efeito negativo, no entanto. Quando comecei a ensinar habilidades de combate aos meus slimes, muitos deles morreram durante o treinamento. Mais recentemente, também cometi um erro ao contratar Dout como guarda na loja. Enquanto eu escolhia minhas palavras com cuidado, duas freiras nos trouxeram bebidas. O Organ, obrigada por vir hoje, disse uma delas. Você também, Ryoma, disse a outra. Aqui está um pequeno presente como agradecimento. Obrigado, eu disse e aceitei, depois conversamos um pouco mais. A senhora mais velha era Beta, que fez meu quadro de status. A garota se chamava Belle. Para minha surpresa, elas eram as únicas responsáveis por aquela igreja enorme. Não só tinham que cuidar do prédio, como também acolhiam crianças sem pais. Não seria bom ter mais ajudantes? Perguntei. Não é fácil, mas isso faz parte da formação de uma freira. Agradecemos a sua preocupação. Há outras crianças e adultos que se sentem da mesma forma e nos ajudam a nos apoiar. Elas afirmaram que estavam bem. Em seguida, fizeram-me perguntas. É difícil cuidar de slimes? Você precisa aprender a magia de domação primeiro? Aparentemente, elas queriam manter alguns slimes na igreja. Todas as perguntas delas eram sobre slimes. Respondi educadamente antes de perguntar por que elas queriam slimes, afinal. Estávamos observando-os hoje, e eles eram simplesmente adoráveis. Se puderem ser obtidos com segurança usando magia de domação, talvez também ajudem as crianças a aprender a cuidar de alguma coisa. Parecia que elas queriam tratar os slimes como coelhos de estimação em uma escola primária. Não parecia que elas tivessem decidido exatamente o que fazer ainda, mas eu disse que poderia ajudá-las. Então, avisaremos quando tivermos tomado nossa decisão. Estou sempre à disposição para conversar. Você faria isso por nós? Obrigada. A conversa terminou ali. O céu estava escurecendo, então me despedi e saí da igreja. No caminho para casa, refleti sobre aquele dia e senti que tinha sido um pouco diferente de qualquer outro. Ajudar a limpar a igreja era uma tarefa que eu aceitaria de bom grado, vinda de qualquer pessoa. Participar de eventos locais estava começando a me fazer sentir parte da comunidade. Eu esperava que o dia seguinte fosse tão bom quanto.
É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou o vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.